A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Anderson Nunes e estamos aqui para mais uma pré-aula. Hoje, a lição de número 10, que tem como tema a promessa do Espírito. Texto áureo. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. A verdade prática diz: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A leitura bíblica em classe está em João, no capítulo 14, versículo 16 ao 18, depois também o versículo 26. Capítulo 16, versículos 7, 8 e o 13. E o capítulo 20 de João, versículo 21 e 22. Vamos então para a nossa introdução, que diz: nesta lição, vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover conversão em relação ao pecado, a justiça e o juízo. E em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. E nessa introdução, deixarmos claro que somos continuistas. Nós cremos na atualidade do uso dos dons. Ser cheio com o Espírito Santo nas cartas paulinas é uma coisa, é aquele que vive o fruto do Espírito. Já na teologia lucana, a qual vamos analisar hoje, ser cheio do Espírito é aquele que tem em sua vida realmente o uso dos dons. E vamos falar hoje do batismo no Espírito Santo. Nós, como continuistas, cremos na atualidade do uso dos dons. Entre eles, vemos que o batismo no Espírito Santo, que tem como evidência inicial falar em línguas estranhas, isto realmente está no meio da igreja pentecostal, cremos e é bíblico. E vamos ver que, como continuistas, cremos que essa experiência com o Espírito Santo são duas. A primeira, que é a obra da regeneração, e a segunda, que é o batismo no Espírito Santo. Os sensacionistas que creem, que isto vem da teologia reformada, que creem que é uma experiência só, misturam ali, porque eles não creem no batismo no Espírito Santo como cremos. Então, eles creem que é uma experiência só. Eles, os sensacionistas, creem que o uso dos dons estava restrito à era apostólica. Mas nós cremos, a teologia clássica pentecostal crê que a primeira experiência, que é a obra da regeneração, o novo nascimento, o selo com o Espírito Santo, que quando o indivíduo aceita Jesus, ele é regenerado, acontece em sua vida as maravilhas da graça, que Champlin vai falar de 30 delas, sendo justificação, redenção, regeneração e assim por diante. Entre elas, há o selo com o Espírito Santo, a adoção e assim por diante, e também a santificação, que dá início no ato da conversão, ela é progressiva. Então, dentre elas, o selo com o Espírito Santo, a partir deste momento, o homem, eu estou falando do homem como espécie, não como gênero, ele passa a ser morada do Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 9, a seguir, vai dizer a respeito disso, que somos morada do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 19, diz que nós somos templo do Espírito Santo. E aqui na leitura bíblica em classe, em João capítulo 14, versículo 17, vai dizer a última parte do versículo: mas vós o conheceis, falando do Espírito Santo,
porque habita convosco e estará em vós. Aqui está falando que o Espírito Santo estaria em nós, que nós somos realmente morada do Espírito Santo. E dentro desse pensamento, essa primeira experiência com o Espírito Santo é a obra da regeneração. E depois a segunda, que é o batismo no Espírito Santo. Ora, os discípulos, quando recebem o batismo no Espírito Santo, em Atos capítulo 2, já haviam tido essa primeira experiência, então não pode ser a mesma. São duas experiências distintas, a regeneração e o batismo no Espírito Santo. Tópico 1, a promessa do Pai, o envio do Espírito Santo. Nós vemos aqui o comentarista, pastor Helenay Cabral, um grande teólogo, escritor, teólogo pentecostal. Ele vai falar a respeito do envio. Jesus prometeu nos textos que citamos aqui, de João capítulo 14, João capítulo 16 e João capítulo 20, falando a respeito do envio do Espírito Santo, que estaria conosco. E veja que aqui, na introdução, vai falar a respeito da obra regeneradora do Espírito Santo e também da tríplice missão do Espírito Santo, que está aqui, João 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Essa é a tríplice missão do Espírito Santo. Ele convencerá o homem do pecado. E se você continuar lendo o texto, você vai ver do pecado porque não crê em mim. O homem não crê em Jesus, não crê na cruz, não crê no sacrifício da cruz. Então o Espírito Santo convencerá o homem do pecado de não crer em Jesus. E também da justiça e do juízo, sabendo que tudo que fazemos aqui nessa terra terá um juízo. E também vamos aprender a respeito disso com o Espírito Santo, a respeito da justiça e do juízo. E desta obra, aqui nesse primeiro tópico, falando a respeito da obra da regeneração. Nós, como fazemos parte da teologia clássica pentecostal e a Assembleia de Deus no Brasil, no que tange a soteriologia, somos arminianos. Então, nesse ponto, nós cremos, assim não discordamos dos irmãos calvinistas, no primeiro ponto, na mecânica da salvação, que é realmente a restauração do altar do livre-arbítrio. Nós cremos, segundo a doutrina do pecado, hamartiologia, nós cremos na depravação total. O homem foi depravado totalmente lá no Éden. E ele por si só não consegue restaurar o altar do livre-arbítrio. É o Espírito Santo que faz esse trabalho no coração do homem. O primeiro ponto da mecânica da salvação, dentro do arminianismo, é a restauração do altar do livre-arbítrio, porque o homem foi depravado totalmente. Então, esse altar restaurado, o homem cai em si, se arrepende, reconhece o seu pecado. E disse já um grande teólogo dizendo que só encontra o caminho do céu aquele que reconhece o seu pecado. Ele encontra o caminho do céu. Então o altar do livre-arbítrio é restaurado, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, agora esse homem arrependido, esse homem que caiu em si, reconheceu o seu pecado, fazendo uso do livre-arbítrio, ele vai até o Pai. Esse é o segundo ponto, ir até o Pai, fazendo uso do livre-arbítrio. E o terceiro ponto, que é o Pai abraçando, o Pai recebendo. Esse é o terceiro ponto. Então, esta obra da restauração do altar do livre-arbítrio é feita pelo Espírito Santo. Isso é chamado em teologia de regeneração. E esta obra da regeneração faz parte dessa primeira experiência com o Espírito Santo, quando o indivíduo aceita Jesus.
ele agora passa a ser morada do Espírito Santo, como já falamos e vamos continuar falando a respeito disso. Seu coração passa a ser habitação do Espírito Santo, ele é regenerado. Então, é importante aprendermos isso nesse ponto 1. Ponto 2, o Consolador. Jesus chama o Espírito Santo, que ele promete enviar, de Consolador, que vem do grego parakletos, que quer dizer literalmente alguém chamado para estar ao lado. Este grego parakletos, ele é bem abrangente. Ele pode dizer aquele que fortalece, aquele que ensina. Jesus vai enviar alguém que ensina, o professor, o parakletos, que nos ensina. Ele nos orienta, nos ajuda, é advogado, amigo, conselheiro, aliado, intercessor. E se continuarmos lendo, vamos ver que Jesus vai dizer outros igual ou semelhante. Vamos ver aqui no texto que diz outro, que quer dizer realmente semelhante, igual. Aqui está falando da Trindade, que o Espírito Santo faz parte da Trindade. Ele coexiste, ele é coigual, ele é coeterno, divide os atributos incomunicáveis do Pai. Então ele é igual o Pai e o Filho. Ele é coigual, então ele coexiste, é coigual e ele é semelhante, não é diferente. Ele não é a menor parte da Trindade, ele é coigual, ele é igual. E Jesus, vemos que ele promete enviar alguém igual a ele. Está falando de igualdade, esse Paracleto que é o nosso professor, consolador, aquele que instrui, é o Espírito Santo que estaria conosco. Ele prometeu em João 14:18, nós vamos ler aqui, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Estamos aqui no ponto 3, falando, não vos deixarei órfãos, mas voltarei. Ele está dizendo, vocês não ficarão órfãos. E veja que, para os discípulos entender Jesus aqui em João, no capítulo 14, ele vai falar com eles a respeito, que não estaria mais com eles, para eles entender isto, que a partir desse momento, a maior parte deles ficaram mais de 3 anos com Jesus, praticamente quase 3 anos e meio, que é o tempo do ministério de Jesus aqui na terra, e Jesus vai confortá-los, dizendo a respeito da sua partida, iniciando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for, voltarei para vós e levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E ele vai dizer, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar. Então veja que eles aprenderam com Jesus, estiveram com Jesus por quase 3 anos e meio, e é impossível entender estar sem Jesus, porque eles entenderam que sem Jesus não dá, e realmente ficar sem Jesus não dá. Eles conheceram o melhor pregador, o homem mais sábio que pisou esta terra, um homem que não havia impossível para ele, operava todo tipo de milagre. Então, ele desafiava até as leis da natureza. Ele era o próprio Deus, então ficar sem ele não era fácil. E Jesus fez uma promessa, eu não vou deixar vocês órfãos. Este é o ponto 3 do tópico 1. Tópico 2. O Espírito habita nos discípulos. Ponto 1. O Espírito habita nos discípulos. E eu vou ler aqui João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim eu envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. No contexto, os discípulos estão no cenáculo, um cenáculo todo fechado, com todas as janelas e portas fechadas, como indica bem o texto, que é enfático em dizer que a casa estava fechada.
Jesus passa pelas paredes e se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco, e assopra sobre eles o Espírito Santo. Veja que coisa maravilhosa. Esta é a primeira experiência dos discípulos com o Espírito Santo. Ter Jesus habitando em seus corações. Como já destaquei aqui em Romanos 8, de 9 a 14, que vai falar a respeito que nós somos moradas do Espírito Santo. Também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. E nós vamos ver em Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26, Jesus falando a respeito desta habitação que é o coração, que quando o homem aceita a Jesus, havia um demônio morando no coração do homem. Esse demônio vai embora e ele fica vagando por lugares áridos, esperando o seu retorno, porque ele aguarda que um dia ele possa voltar à sua antiga casa. E acontece isso com o desviado. E Jesus vai dizer que quando essa pessoa peca, ela se desvia, esse que outrora morava no coração desse homem retorna com mais 7 amigos. Então não são 7 demônios, são 8 demônios. Aquele que saiu e volta com 7, mais 7. Então veja que esse coração, Jesus está dizendo, que quando o indivíduo aceita Jesus, o Espírito Santo entra, adorna a casa, varre a casa e deixa a casa limpa. E o Espírito Santo passa a habitar nesse coração. Esta é a habitação do Espírito Santo, que é o coração do homem. E Jesus vai falar a respeito disso em Lucas, no capítulo 11. O Espírito Santo tira tudo aquilo que não presta. E agora aquele lugar passa a ser a habitação do Espírito Santo. Mas quando o homem peca, o Espírito Santo não mora de parede meia ou junto com o pecado. Porque o pecado traz de volta este demônio que antes habitava aquele coração. E o Espírito Santo vai embora. Então, realmente, nós somos morada do Espírito Santo. Esta é a primeira experiência. E dentro dessa primeira experiência com o Espírito Santo, que é ser selado pelo Espírito Santo, a obra da regeneração, distinta do batismo no Espírito Santo, que vamos falar depois, que é a segunda experiência. Dentro dessa primeira experiência, quando o homem é selado, o indivíduo é selado com o Espírito Santo, ele foi regenerado e o seu coração passa a ser a habitação do Espírito Santo. Veja a diferença. Antes de você aceitar Jesus, você não queria ir à igreja, você não queria ler a Bíblia, não entendia a Bíblia, não gostava de hinos. Agora, quando você escuta um hino, você chora, porque o Espírito Santo habita em você. Quando você lê a Bíblia, antes você não entendia, agora você entende, porque o Paracleto, o Consolador, aquele que instrui, o professor está te ensinando, ele está com você. E agora você está ali, às vezes, lavando louça, lavando roupa, e o Espírito Santo está agindo no seu coração, você lembrando do culto e da mensagem, e começa a chorar, ou lembrando de textos bíblicos. Isto é ter o Espírito Santo habitando em você. Agora você sente vontade das coisas de Deus, quer estar na igreja, porque o Espírito Santo está habitando em você. Ponto 2. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Veja que o texto do versículo 22, e soprou sobre eles o Espírito. Ele soprou, Jesus adentra e assopra sobre eles o Espírito, que aqui vem do grego efusão, que é a mesma palavra usada lá em Gênesis 2 e 7, que diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja, Deus soprou
Deus formou o homem do pó da terra. E neste boneco, ele sopra o seu espírito e o homem passa a ser alma vivente. Então veja que ele soprou, e a mesma palavra agora, grega, aqui, lá no Velho Testamento, e hebraico agora em grego, a mesma palavra, quer dizer, infusão, soprar. Ele vai soprar aqui sobre os seus discípulos, lá em Gênesis. É o homem carnal que está sendo criado. Veja, em João 3:3, Jesus falando a Nicodemos a respeito do novo nascimento, porque a obra da regeneração também fala do novo nascimento. E Jesus dizendo, é necessário nascer de novo. E lá em Gênesis 2:7 está falando do nascimento carnal. Todos nós nascemos. Esse é o nascimento carnal. E aqui, em João, no capítulo 20, versículo 22, está falando do nascimento espiritual. E veja que em João 3:6, Jesus vai dizer, o que é nascido da carne é carne. Nasceu da carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aqui veja que os discípulos, até aqui já eram homens crentes, que serviam a Deus, assim como os grandes homens de Deus do Velho Testamento. Já eram discípulos de Jesus, já estavam aprendendo com Jesus. Mas aqui neste momento, é neste momento de João, capítulo 20, versículo 22, que eles vão ser totalmente regenerados, passarão a ser morada do Espírito Santo. Este privilégio que eles têm a partir deste momento, os homens do Velho Testamento, homens e mulheres que serviam a Deus no Velho Testamento, não tiveram, que é ser a habitação do Espírito Santo. Isto é privilégio da igreja, daqueles da dispensação da graça, que agora nessa dispensação, diferente da antiga aliança, que o Espírito Santo atuava de uma forma diferente, o Espírito Santo descia, capacitava alguns para algumas coisas específicas e retornava. Mas agora, no Novo Testamento, com essa promessa feita em João, capítulo 14, capítulo 16 e capítulo 20, o Espírito Santo estaria para sempre conosco, estaria conosco. E ele estaria realmente morando no coração do homem. E esta experiência, essa primeira experiência com o Espírito Santo é algo novo, que no Velho Testamento não existia. Então, Abraão não teve o privilégio que você tem, de ter o Espírito Santo habitando em seu coração. Os discípulos passam a ter esta experiência maravilhosa de Deus, como Deus soprou lá no primeiro homem, Adão, o Espírito em seu nariz e fez dele alma vivente. O homem carnal agora, Jesus fazendo com os discípulos, homens espirituais, a habitação do Espírito Santo sopra sobre eles o seu Espírito. Aquele que é nascido Espírito é Espírito. Então esta experiência é um privilégio dos irmãos da dispensação da graça. Veja o que Jesus diz em João 14:17, a última parte do versículo. Veja, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele está fazendo uma promessa. E isso vai acontecer depois em João, capítulo 20, versículo 22. Aqui em João 14, João capítulo 16 e João capítulo 20, Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos e está falando a respeito da chegada do Espírito Santo que habitaria nos corações deles. Esta é a primeira experiência com o Espírito Santo dos discípulos. Ponto 3 do tópico 2. O episódio anterior ao Pentecostes.
João 20, 22. Recebei o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E como já disse, essa experiência que segundo a teologia clássica pentecostal é distinta da segunda experiência. Por isso que aqui o tópico vai dizer uma experiência anterior ao Pentecoste. É distinta, não é a mesma que os discípulos vão ter depois. Ora, em Atos capítulo 2, os discípulos já haviam tido essa experiência de receber o Espírito Santo. Então não é a mesma. Lá seria a segunda experiência que já vamos falar a respeito disso, falando a respeito do batismo no Espírito Santo no tópico 3. Então, esta aqui, o nosso comentarista, pastor Helenay Cabral, no ponto 3 do tópico 2, vai deixar muito claro isso, que esta primeira experiência é anterior à experiência de ser morada do Espírito Santo, de ser regenerado, de ser habitação do Espírito Santo, é anterior ao batismo no Espírito Santo, sendo essa a primeira experiência, e o batismo no Espírito Santo a segunda experiência com o Espírito Santo, sendo então duas experiências distintas, a primeira e a segunda. Tópico 3. Agora sim, vamos adentrar a segunda experiência com o Espírito Santo dos discípulos. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. Ponto 1. De repente. Então vemos aqui, para nós voltarmos um pouco no contexto, para entendermos aqui o batismo no Espírito Santo e o que acontece em Atos capítulo 2, mas essa promessa foi feita em Atos capítulo 1 também, em Lucas capítulo 24, versículo 49. Eu falei a respeito da teologia lucana, que realmente dentro da teologia lucana, ser cheio do Espírito Santo é ter em evidência o uso dos dons na vida. Quando está falando de ser cheio do Espírito Santo, é que está falando da ação do Espírito Santo na vida do homem, com os dons. Então vemos aqui que eles foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, e essa promessa começa aqui no ponto 1, falando de repente. Então, voltando no contexto, nós sabemos que Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo. Domingo seria o dia de Páscoa. E por 40 dias ele se apresentou vivo aos discípulos. Estamos falando não apenas dos 12, mas estamos falando aqui dos 70 e também além dos 70, porque sabemos que havia os 12, também havia os 70 que estavam mais juntos, e também havia a multidão, mas não toda a multidão estava ali no Monte das Oliveiras recebendo as últimas instruções, mas havia um bom número ali. Até alguém diz que de 500 pessoas, usando ali 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo vai dizer a respeito de que Jesus aparece para 500 pessoas, mas não é um fato concreto dizendo que realmente estava 500 pessoas ali no Monte das Oliveiras, mas é fato que havia mais de 120. Então, vemos que, de repente, aqui Jesus morreu na sexta, ressuscitou no domingo de Páscoa, e por 40 dias ele aparece aos discípulos. E isso está escrito lá em Atos, no capítulo 1, versículo 3, que por 40 dias ele aparece para os discípulos de maneira esporádica, apresentando provas da sua ressurreição. Veja, havia 3 festas que eram as mais importantes, haviam mais festas, mas as 3 mais importantes eram a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes, ou das colheitas. A festa de Pentecostes acontece 50 dias depois da festa de Páscoa. Essa informação é importante, que você já vai entender a razão, porque o Espírito Santo desce sobre eles no dia de Pentecostes. Então, portanto, 50 dias após a Páscoa. Então, 50 dias após a ressurreição
de Jesus. E veja que quando Jesus, no 40º dia, está falando com eles, faltava 10 dias para a festa de Pentecostes. E Jesus dá as suas últimas instruções e vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa instrução ele vai dar lá também em Lucas, capítulo 24, versículo 49, em Atos 1 e 4. Ele vai falar a respeito disso. Eles estão no Monte das Oliveiras. Jesus está dando as últimas instruções. Vai dizer: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estão a mais ou menos 1000 metros de Jerusalém. E Jesus vai dizer ainda em Atos 1 e 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Depois, primeiro recebe poder, depois ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui nós vemos no versículo 9 de Atos capítulo 1, Jesus é assunto aos céus. Ele sobe no meio das nuvens e os galileus estão olhando, os discípulos estão olhando para Jesus, sumindo no meio das nuvens. E nisso aparece 2 anjos e diz: esse mesmo Jesus que foi recebido nos céus, ele há de voltar. Então veja que, enquanto eles estão ali, agora eles retornam a Jerusalém. Eles estavam no Monte das Oliveiras, como já disse. Jesus está dando as últimas instruções. Eles retornam ali, caminho de um sábado, mais ou menos 1000 metros, 1 quilômetro, vão retornar a Jerusalém. Eles estão ali no Monte das Oliveiras. E para entender bem a geografia, em Jerusalém, nós vemos que de Jerusalém até o Monte das Oliveiras tem o Vale de Cedron, que passava o Ribeiro de Cedron, e agora o Monte das Oliveiras, retornando o Monte das Oliveiras, Vale de Cedron, chegando então ali em Jerusalém, e vão adentrar ao cenáculo. Segundo os pais da igreja, a patrística diz, a tradição diz, que esse cenáculo é o mesmo local onde aconteceu a última Santa Ceia, seria na casa da mãe de João Marcos. O cenáculo é o segundo pavimento da casa, onde aconteciam festas. Era um cenáculo mobilado, um cenáculo grande. Vamos ver que a história vai dizer que é grande, porque vai aí abrigar, pelo menos, no dia da descida do Espírito Santo, havia 120 pessoas, mas antes haviam até mais. Então veja que é um lugar grande. É o segundo pavimento da casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. Era uma mulher de posses, segundo historiadores. Eusébio de Cesareia vai falar a respeito, ele concorda com outros pais da igreja, que esse local aonde eles vão esperar o batismo do Espírito Santo, é no mesmo lugar aonde eles participaram da última Santa Ceia com Jesus, os discípulos, e também é o lugar onde vai descer o Espírito Santo em Atos 2, e é o mesmo lugar aonde a igreja vai estar reunida em Atos 12, orando pela soltura de Pedro. E também vamos ver outras passagens falando a respeito da reunião da igreja primitiva nesse mesmo lugar. Então, ali é o primeiro local da reunião dos crentes da igreja primitiva em Jerusalém. Então, esse local, que era a casa da mãe de João Marcos, eles vão ficar ali por 10 dias orando. Como que sabemos que é 10 dias? Porque quando Jesus manda eles retornar, é o 40º dia. Eles vão orar por 10 dias pedindo: manda o Espírito Santo. E essa seria, então, a segunda experiência com o Espírito Santo. Qual era a promessa que Jesus diz em Atos 1 e 4? E também vamos ver que ele vai falar lá em Lucas, no capítulo 24, a respeito da promessa do Pai. A promessa é o batismo no Espírito Santo. A segunda experiência dos discípulos com este Espírito Santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? É uma capacitação do alto com um propósito. Qual é o propósito? Ser testemunha, para que eles consigam cumprir com os versículos da grande comissão, que é ir e ensinar, ir e pregar, ser testemunha, realmente
precisava desse revestimento do alto. Então, o propósito do batismo no Espírito Santo é revestir o homem para capacitá-lo para a propagação do Evangelho. Este é o propósito. É gostoso se alegrar lá na igreja, falar em línguas estranhas e também exercer os outros dons que o Espírito Santo distribui à igreja, mas essa capacitação, escute bem, é com um propósito, a propagação do Evangelho, porque o homem cheio do Espírito Santo pode ter certeza que é diferente daquele que não é. Ele vai ter mais ousadia, mais graça, mais poder em todos os aspectos para a propagação do Evangelho. Então, ser testemunha. E a nossa declaração de fé vai falar a respeito do batismo no Espírito Santo, dizendo que o batismo no Espírito Santo tem como evidência inicial falar em línguas estranhas. Então, o batismo no Espírito Santo, e quando falamos de batismo, lembramos que a palavra batismo, na sua etimologia, quer dizer mergulho, imersão. E fazendo uma analogia com o batismo em águas, o indivíduo, quando é batizado em águas, a imersão tipifica o sepultamento do velho homem. O componente é a água. Ao candidato, o componente que é a água. E o batizador ou o ministro é o pastor que vai mergulhar esse candidato na água. Então tem essa tipologia de sepultamento do velho homem, a imersão, e a emersão, que é o sair da água, a tipologia do renascimento ou da ressurreição do novo homem, que, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, que segundo Deus é gerado. Então, ao sair da água. Então, fazendo uma analogia, sabendo que batismo é imersão, o que seria então o batismo no Espírito Santo? Que é uma experiência distinta da regeneração. Nós cremos assim, é bíblico, é escriturístico. Estamos usando textos bíblicos aqui para deixar claro que são duas experiências distintas. Então, o batismo no Espírito Santo, que é mergulho, o componente, se é no Espírito Santo, é em águas, e esse é no Espírito Santo. Então, o componente é o Espírito Santo. O batizador, quem é o ministro que batiza, é Jesus. Em Atos 1:5, vai falar a respeito desse batismo. Em Mateus, capítulo 3, versículo 11, João Batista vai falar a respeito de Jesus, dizendo: eu vos batizo com água, mas esse que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja que quem batiza é Jesus, a promessa do Pai. O batismo no Espírito Santo, o batizador é Jesus, e o componente é o Espírito Santo. Então, usando a mesma analogia, que é mergulho, então o homem é mergulhado no Espírito Santo. A primeira experiência com o Espírito Santo, que é no ato da regeneração, o seu coração passa a ser habitação do Espírito Santo. Agora, este homem que já é regenerado, porque os discípulos, quando recebem o batismo no Espírito Santo, já eram regenerados. Agora, nessa segunda experiência, eles são mergulhados no Espírito Santo. Veja que experiência maravilhosa ser mergulhado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E tem como evidência inicial falar em línguas estranhas. A promessa a respeito de enviar o Espírito Santo, de Atos 1:5, era que eles receberiam o batismo no Espírito Santo. E o que acontece no batismo no Espírito Santo quando eles recebem a promessa do Pai? Eles falam em línguas estranhas. Então, se a promessa era batismo no Espírito Santo, a evidência dessa promessa na vida deles é que eles falaram em outras línguas. E vamos ver a respeito disso um pouco mais adiante. Ponto 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. A promessa de Atos 1:5. Serão batizados não muito depois desses dias. Jesus fez essa promessa no 40º dia, como já vimos. E por 10 dias eles buscam esse revestimento do alto. E veja que realmente, aqui em Atos 2, inicia,
E eu quero ler aqui o texto de Atos capítulo 2, em minha Bíblia pentecostal. Esta Bíblia eu tenho desde 1995, um presente do meu irmão, pastor Uziel Nunes de Oliveira. E aqui, em Atos capítulo 2, versículo 1, vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como o vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Paro aqui para dizer, ser cheio do Espírito Santo, para Lucas, não é a mesma coisa que algumas partes das cartas paulinas. Dentro da teologia lucana, ser cheio do Espírito Santo é ter em si o uso dos dons, é o Espírito Santo capacitando, é o Espírito Santo usando com os dons. Então, e aqui no caso, o batismo no Espírito Santo, eles falando em línguas estranhas. Então, ser cheio do Espírito Santo aqui é falar em outras línguas. E lá, nas cartas paulinas, algumas partes, quando fala cheio do Espírito Santo, está falando daqueles que têm, realmente vivem o fruto do Espírito. É um homem que tem em sua vida esta marca do fruto do Espírito. Amém? Então, é diferente. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E vamos ver que nesse dia, aqui em Atos, capítulo 1, versículos 15, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então, havia ali dentro do cenáculo 120 pessoas. Quantos estavam no primeiro dia? Não há um texto que vai dizer, havia tantas pessoas no dia que entram no cenáculo, no 40º dia. Não há esta conta, não tem como afirmar o número. Como eu já disse que alguns dizem de 500, mas não, isso não é comprovado, não há um texto garantindo isso. Então não posso falar que realmente eram 500 pessoas. Mas havia um número maior do que 120. 10 dias orando, alguns foram embora. Tinha família para cuidar, animais para cuidar, plantação e assim por diante. Mas nesse dia aqui, havia 120 pessoas, quando o Espírito Santo desce sobre eles, e eles recebem o batismo no Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. A promessa, eu já disse, era o batismo no Espírito Santo. E o que acontece? Eles falam em línguas estranhas. Então, é uma outra experiência, distinta. Eles começam a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja que aqui eles receberam o batismo no Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Por isso, línguas estranhas é a evidência do batismo no Espírito Santo, porque a promessa era essa. E o que acontece depois de serem batizados, eles começam a falar em línguas estranhas. E aqui nesta experiência, nós vemos estas línguas estranhas de duas formas. E isto, falando a respeito de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, nós aprendemos a respeito do batismo no Espírito Santo, falando primeiramente aqui, que aqui há línguas estranhas como xenolalia. Veja no versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando?
Versículo 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Versículo 9. Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Macedônia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aqui acontece a xenolalia. Xenolalia, que Shen, como você bem sabe, quer dizer de uma origem. O exemplo da palavra xenofobia, que tem a ver com tratar mal aqueles que têm alguma origem, por exemplo, nordestinos e assim por diante. Então aqui xenolalia está falando de uma língua que tem uma origem. Era uma origem terrena, dentro dessas nações que estavam ali em Jerusalém. Essas línguas eram desconhecidas para aqueles que falavam, eles não sabiam falar nas línguas dessas nações, mas aqueles que estavam ouvindo entendiam. Então, ali há xenolalia, mas também há glossolalia. Você vai ver aqui, a partir do versículo 13, que glossolalia quer dizer que é uma língua que não sabemos a origem, apesar de sabermos que a origem dessas línguas estranhas são celestiais, mas não há uma origem terrena, como diferente da xenolalia, que ali teve a origem e sabiam que eram daquelas nações e eles entendiam falar. E você vai ver que realmente são distintas as línguas estranhas que acontecem ali. E outros zombando diziam, agora falando da glossolalia, estão cheios de mosto. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Então aqui às 9 horas da manhã, é quando o Espírito Santo desce sobre eles, no horário da EBD. A 3ª hora do judeu era às 9 horas da manhã. A 6ª hora, meio-dia, a hora 9ª, 3 horas da tarde e assim por diante. Era como se contava o tempo ali no tempo de Jesus entre os judeus. Era essa contagem do tempo, do dia. Então veja que a hora 3ª do dia, às 9 horas da manhã, no horário da escola bíblica dominical, o Espírito Santo desceu. E por que eles estão falando que estão bêbados? Porque estão falando palavras, apesar de alguns estarem falando xenolalia, que alguns entendiam, também havia um grande grupo que estavam falando línguas que não eram entendíveis. E a pessoa que está bêbada, às vezes falam coisas que não dá para compreender. Então eles estão ouvindo, alguns estão ouvindo palavras que saem da boca desses que receberam o batismo no Espírito Santo e não estão conseguindo compreender o que eles estão dizendo e vão entender que eles estão bêbados, porque realmente estamos cheios do poder de Deus. E como somos pentecostais, e realmente a nossa igreja é uma igreja pentecostal, e quando o poder de Deus desce sobre a igreja, e essa manifestação é distinta em cada um, tem alguns que correm, outros marcham, outros levantam as mãos, alguns batem palma, alguns só choram. São experiências distintas, tendo a ver mais com a personalidade de cada um, e também a medida que recebe do Espírito Santo ali, que Paulo vai dizer que cada um recebe a sua medida. Então, cada um é de uma forma. Mas é importante entender que dentro de uma igreja, quando o Espírito Santo desce, e quando as pessoas recebem ali esta graça maravilhosa do Espírito Santo, há diferentes tipos de manifestações e cada um faz de uma forma. Uns marcham, outros pulam e assim por diante. Então, eles olhando isso, acharam que eles estavam bêbados e ainda falando coisas que não eram compreensíveis. Então aqui os estudiosos entendem que é a glossolalia, é uma língua que não dá para se entender. Então, aos dois fenômenos aqui
da xenolalia e também da glossolalia. Então vemos que este batismo no Espírito Santo que eles recebem, que é a segunda experiência com o Espírito Santo, é realmente falar em línguas estranhas aqui, como já falamos e provamos pela palavra de Deus. Então não é uma experiência, porque alguns dizem, não, o batismo no Espírito Santo não é assim, porque é a mesma experiência. Não é. Estamos comprovando com textos bíblicos que não é a mesma experiência. A teologia clássica pentecostal diz que são duas experiências distintas. A primeira, a regeneração, a obra da regeneração. E a segunda, o batismo no Espírito Santo. E os discípulos já eram regenerados quando recebem o batismo no Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo tem como evidência inicial falar em línguas estranhas. E partimos para a conclusão desta aula maravilhosa. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho, até a volta do Senhor Jesus. A promessa do Pai pode ser manifestada na vida do pecador, regenerando na vida do salvo e também batizando no Espírito Santo. Lembrando, concluindo, que nós somos continuistas. Nós cremos na atualidade do uso dos dons. Os dons ainda estão em voga. Os dons é para você, é para a igreja. O batismo do Espírito Santo, se você já aceitou Jesus, se você já teve a primeira experiência da regeneração, o Espírito Santo já habita no seu coração, você pode buscar essa segunda experiência, que é o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial em falar em línguas estranhas. Então você pode buscar, o batismo no Espírito Santo tem que ser buscado, você tem que pedir, você tem que orar, você tem que buscar, quando haver lá na sua igreja, o pastor ou o pregador chamar para frente para receber a oração para ser batizado no Espírito Santo, vai à frente, receba o batismo no Espírito Santo. Essa promessa é para você, segundo Pedro em Atos 2, é para todos. É para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe. Essa promessa é para você, meu amado irmão, que aceitou Jesus. Busque o batismo no Espírito Santo e seja cheio do Espírito Santo. Alguns é mais rápido, outros demoram mais um pouco, mas não pare, não desista de buscar. Você pode ser batizado no Espírito Santo e também falar em línguas estranhas, como aquele que você está observando lá na sua igreja, um obreiro cheio do Espírito Santo, um pastor cheio do Espírito Santo. Como nós temos um pastor presidente cheio do Espírito Santo, que fala em línguas estranhas. Você também pode ser batizado no Espírito Santo e receber essa segunda experiência, esta graça maravilhosa que é falar em línguas estranhas. Deus abençoe você, querido professor. Deus abençoe você, querido aluno. Deus abençoe a nossa EBD. Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, também o nosso coordenador geral e vice-presidente do campo de Joinville, pastor Eliseu Melfior, coordenador geral da EBD, e também os demais coordenadores dos quais eu faço parte. Que Deus possa abençoar toda a nossa querida EBD. Deus abençoe a todos e até domingo na EBD. Deus abençoe, meu abraço a todos.